todos para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, né? Jesus maravilhoso, Jesus está voltando. Acorda, igreja do Senhor, igreja que está dormindo, acorda, igreja do Senhor, Jesus está voltando, porque o amor de muitos está se esfriando, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, amém? Esse é o evangelho que nós temos que pregar, é a volta de Jesus Cristo. Mateus 24, né? Jesus diz, tudo isso ia acontecer, né? Pessoas matando o outro, destruindo, terremotos, guerra, rumores de guerra, mas, né, é o começo das dores. Aí depois for pregado, esse evangelho verá o fim, e o fim está chegando. Nós já estamos na tribulação. Quando chegar a grande tribulação, a igreja foi arrebatada. Eita glória do Senhor, eles vão procurar. Cadê os barulhentos? Cadê aqueles barulhentos daqueles crentes que foram embora para Sião? Amém? Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agora passar para o pastor Zeli. Hoje tem uma palavra recheada, com chuva, com milagre, que chuva é bênção, chuva é milagre. Deus lavou a terra aí. Eita glória, pastor Zeli. A paz do Senhor, pastor Zeli, homem de Deus, missionário Brasil e África. Para a glória do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Bre. Paz do Senhor e boa tarde, os irmãos da rádio, das redes sociais. Nós temos o privilégio de novamente estar na rádio, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Irmãos, nós recebemos agora há pouco uma chuva, uma bênção de Deus. Tudo que chega até nós vem do céu, vem de cima. Nada que acontece é sem permissão de Deus. Vamos estar orando. Senhor Jesus, quero te agradecer pela vida, pelo dia, pela família. Quero te agradecer por tudo, ó Pai. Meu Deus, nós estamos de pé por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia. Meu Deus, alcança através desse rádio, através das redes sociais, vidas, Pai, que neste momento encontram em choro. Muitos, Pai, estão em luto. Meu Deus, muitas vidas, Pai, estão desanimados, desacreditados. Mas o Senhor é o caminho. O Senhor é a vida, o Senhor é a solução. Pai, que nessa tarde o Senhor alcança vidas que estão acamados dentro de casa, que estão em leito de hospitais, que estão nos presídios. Meu Deus, muitos estão, Pai, entubados na UTI, recebendo oração intercessora. Pai, nós bem sabemos que o poder da oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, ela, Pai, levanta o caído, ela sustenta o fraco, ela traz provisão ao lar, à família que precisa de um socorro, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Então nesta tarde não será diferente. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Mas traz uma palavra aos ouvintes, Pai, do rádio. Pai, seja dentro de casa, seja no comércio, seja no carro, aonde, Pai, chegar para este programa, chega a Tua presença através das nossas vidas, através da Tua palavra, através da Tua oração. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Pai, eu estou abençoando os irmãos de Sebastião Laranjeira, de região, do povoado do Boi Morto, Taquaril, Pai, do povoado de Furadinho, de Roça Velha. Pai, alcança todos nesta tarde. Pai, traz o socorro presente a cada lar e a cada família. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Glória. Amém. Olha, nós estamos falando tanto hoje, né? Fala da volta de Jesus, fala da volta de Jesus. Mas eu quero trazer uma palavra bem conhecida nessa tarde. Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Todo mundo sabe de cor. Mas o texto bíblico vai estar o próprio Jesus narrando, né? Porque em muitas Bíblias, né, onde Jesus fala, está de vermelho. Então aqui, estes dois versículos está de vermelho, quer dizer, está destacando que é o próprio Jesus falando. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo,
Aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Glória a Deus. É uma palavra e é um convite do Senhor Jesus a universal, a todo ser humano. A todo ser humano nos 4 cantos do planeta, nos 4 cantos da terra, em todo o país, em toda cidade, em toda tribo, em toda língua. Esse é um convite geral. Ele é um convite que o Senhor Jesus traz para o ser humano. Vinde a mim. Como é que eu vou chegar até Jesus? Através de uma palavra pregada, através dele usar uma criança, usar um ancião, usar um jovem. Então nós temos que ouvir. Quando ouvir a voz do teu Deus, não endureça o teu coração, não se turbe, né? Então esse convite, ele é um convite especial para todo ser humano. Então ele vai destacar, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, esse é um convite para quem ainda não aceitou Jesus, para quem ainda está, com o peso do pecado, com a vergonha do pecado, para aquele que está no lamaçal do pecado. Vinde a mim. Então, esse convite, ele é para que nós venhamos entender que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós estamos preparados para aceitar esse convite. Ao contrário, ele manda vir do jeito que está. Muitos não aceitam Jesus, ou muitos não reconciliam porque está afastado da igreja, porque acha que tem que consertar, acha que tem que mudar. Irmãos, não é desta forma. Ele chama aquele que está roubando, ele chama aquele que está prostituindo, ele chama aquele que está nos bares bebendo, ele chama aquele que tirou a vida de alguém, ele chama aquele que estuprou alguém, ele chama todos os pecadores. Porque não existe pecado grande e pecado pequeno diante de Deus. O pecado me separa dele. Isaías 59, 2. Por causa do teu pecado eu viro a minha face contra ti. Então, nós estamos que estar cientes que nós não vamos consertar nada para chegar até Jesus. Nós vamos chegar a Ele por ouvir o chamado dele. Vem, é eu que vou mudar, é eu que vou transformar, é eu que vou lapidar, é eu que vou consertar os teus caminhos, é eu que vou endireitar as tuas veredas. Mas o convite, ele começa falando, você que está cansado. Muitas pessoas hoje se encontram cansadas dentro das igrejas. Muitas pessoas se encontram cansadas dentro dos lares. Sobrecarregado dentro da igreja, sobrecarregado dentro de casa. Então, nós que estamos pregando, nós temos que viver como que eu estou sendo dentro de casa, como que eu estou fazendo. Irmãos, eu preciso fazer a minha parte, não é esperar da outra pessoa, não é querer empurrar na outra pessoa, porque se eu estou ministrando, se eu estou pregando, então em mim tem que vir a luz, porque a luz é Jesus. Então, as pessoas muitas vezes estão sobrecarregadas ou estão cansadas. As pessoas vão para a igreja e estão cansadas de meninice, está sobrecarregado, porque começa a olhar um para outro. Porque a partir do momento que eu estou indo para a igreja e a minha visão, os meus olhos estão ligados no trono de Deus, eu vou permanecer. Mas se eu me encontro carregado ou sobrecarregado dentro da igreja, eu vou me desanimar. Eu vou olhar para defeito, eu vou apontar fulano, eu vou apontar ciclano. É a mesma coisa de eu chegar na igreja, dobrar o meu joelho, Senhor, muda minha mulher, Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda os meus filhos. Não, eu que preciso de mudança muitas das vezes, eu que preciso de reconhecer que eu estou ministrando, que eu estou pregando, que eu estou fazendo a vontade de Deus, mas muitas das vezes eu estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Por isso ele faz o convite, tanto para quem está fora, como para quem está dentro da igreja. Então, cansado e sobrecarregado. E eu vos darei descanso. Bom que é todos, né? Sem exceção. Ele não faz exceção. É todos, é pequeno, é grande, é novo, é velho. É todos. Então, aqui o texto vai ser bem claro. Eu vos darei descanso.
Olha, vou citar um exemplo. Um pai de família ou uma mãe de família, porque ambos trabalham, tem um dia cansado no trabalho, tem um dia dificultoso, tem um dia é mais difícil do que o outro. Aí quando ele chega para casa, tudo que ele quer é o descanso. Descanso do trabalho do dia. Mas se ele não tiver voltado para Jesus, se ele não tiver alicerçado na palavra de Deus, se ele não tiver firme na rocha, aquele cansaço no trabalho se torna pior quando chega dentro de casa, porque ele está sobrecarregado. Então, Jesus, ele é o descanso, mas muitas pessoas estão sobrecarregadas, estão cansados, mas ele não tem a paz de espírito, ele não tem uma facilidade de se curvar, de adorar, de buscar a presença de Deus, da onde vem o nosso descanso. Então, uma pessoa sempre vai gostar de um travesseiro bom. Quem é que não gosta de um travesseiro bom? Então, por mais bom que seja um travesseiro, ou por maior que seja o travesseiro, se a pessoa não tiver com esse descanso que Jesus traz, com esse descanso que Jesus proporciona para cada um de nós, não adianta o melhor travesseiro, porque você vai deitar a cabeça no travesseiro e a cabeça está pesada, a cabeça está preocupada, a cabeça está maquinando coisas que muitas das vezes é só o Senhor Jesus que pode fazer, é só o Senhor Jesus que pode responder. Então deixa Ele trazer esse descanso, vinde a Ele. Mesmo nós, que estamos dentro das igrejas, nós temos que estar constante nele. Agora, ele está lançando esse convite, tanto para quem está fora, ou como para aquele que está cansado na obra, não da obra do Senhor, cansado na obra do Senhor, é outra coisa. Porque quando a gente vai acumulando muita coisa, quando nós vamos ficando sobrecarregados, o pastor sobrecarregando, ele sobrecarrega a esposa sobrecarregando, sobrecarrega os filhos, então é peso em cima de peso. Então, por isso que Jesus está dizendo, vinde a mim, busca mais a minha presença, volta a ter vida de oração, volta a ter vida de consagração, volta a ter vida de jejum. E muitas vezes, quando nós somos sobrecarregados, a tendência é cada vez mais diminuir essa busca, é cada vez mais diminuir até esse compromisso com aquele que pode trazer o descanso, com aquele que pode trazer o alívio, que é o Espírito Santo. Mas ele ainda vai continuar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois que sou manso e humilde de coração. Olha a receita dele. Ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. O que o senhor entende por jugo? Peso. Olha, ele carregou foi o peso da cruz. Então eu quero te levar na cruz. Ele tomou o peso da cruz. Ele tomou o peso da cruz. Por causa de nós, hein? Da hora que ele é abandonado lá no jardim, aonde Pedro, revoltado, corta a orelha de um soldado, Mesmo os homens foram buscar ele. Pedro, ele agiu na carne, mas se a gente for olhar a ação de Pedro, talvez nós teria feito o mesmo. Queria prender o mestre dele, queria prender o amigo dele, então ele saiu na defesa, mas ele saiu na carne. E muitas pessoas perdem a batalha no casamento, perdem a batalha no trabalho, perdem a batalha na obra de Deus, porque quer agir na carne, como Pedro agiu. Mas ele vai dizer, aprendei de mim que sou manso. O que Jesus fez? Pegou a orelha e colocou no lugar. Jesus não usou uma cola ali, Jesus não usou uma linha para costurar, como faz os médicos. Ele fez o último milagre, antes deles carregarem ele, antes dele levar ele como preso, antes dele passar por tudo que nós conhecemos. Qual foi o último milagre de Jesus? Colocar a orelha no lugar, né? Daquele que foi prender ele. Ele falou, papai, se eu quisesse, mandava meu pai enviar aí. Mas ele escolheu aprender de mim. Então o último milagre dele foi antes dele ser levado à prisão, antes dele ser condenado por nenhum crime, antes dele ser rejeitado pelo povo dele que ele veio. Olha, lançaram a sentença, bateram tantas vezes aquele chicote romano, ele tem um gancho na ponta.
Quando batia e puxava, arrancava pedaço de carne. E ele calado. Colocaram a cruz nele, para ele carregar, ele calado. Da onde colocaram a cruz, a coroa de espinho, até no Gólgota, ele calado. Ele não abriu a boca. Ele não condenou ninguém. Ele não xingou ninguém. Ele não abriu. Então, ele disse: aprendei de mim que sou manso. Às vezes nós estamos sobrecarregados, e quando nós estamos sobrecarregados, nós trazemos tudo que é peso para cima de nós, mesmo que ainda não tenha, nós já trazemos para cima de nós. Ah, se não foi eu, ah, se eu não fazer isso, ah, se eu não fazer aquilo. Irmãos, não é assim. Jesus deu a receita. Tomai, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele, ele vai explicar depois, o jugo dele é leve, suave. Por quê? Porque ele já fez o que eu não podia fazer, ele carregou a cruz, ele entregou a vida dele lá no Calvário, por amor a mim, por amor a você. Independente se esse convite hoje é para você que está ouvindo, que está na bebida, que está nas drogas, que está na prostituição, que está na fornicação, que está no adultério, não importa o pecado que você está nele, importa que você ouve a voz dele. Ouve a voz dele. Quando você dar ouvido à voz, e se você se arrepender, ele muda a tua história. Não estou dizendo que ele vai dar o que você quer, ele vai fazer em você o que precisa ser feito, uma transformação, uma libertação, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Então, a receita dele, ele vai, a primeira coisa: aprendei de mim. Por que dois brigam? É porque dois bate boca. É porque dois bate boca. Por que chega ao extremo? Porque quando bate boca, o adversário tem liberdade. Eu creio, né? Nós vimos agora há pouco, foi encontrado um homem morto, colocaram fogo nele. Né? O ser humano em si não faz isso, irmão. O ser humano em si não faz isso. Mas ele deu lugar para o adversário. O adversário vem para matar, roubar e destruir. Eu não estou julgando, porque quem sou eu? Primeiro, para julgar. Segundo, eu não conheço quem morreu. Mas entenda, nada acontece do nada. Deu uma brecha. Deu uma brecha. Pessoas não morrem rezando, não morrem orando, não morrem lendo a Bíblia desta forma. Mas o adversário teve uma legalidade. Tanto de um lado que foi ceifado, como do outro que foi usado para ceifar. Tudo é obra do adversário. Se a pessoa não vem a Jesus, ele está no caminho